Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e hoje vamos falar de polígonos inscritos. Primeiro vamos relembrar algumas coisas, vamos definir algumas coisas. O que é um polígono inscrito em uma circunferência? Bom, polígono inscrito em circunferência é quando ele está dentro da circunferência, no seu interior, e todos os seus vértices estão em cima da circunferência. Então, se vocês repararem, eu vou ter aqui que o vértice desse triângulo, os três vértices estão em cima da circunferência. No caso aqui desse quadrilátero também, os quatro vértices estão em cima da circunferência. Então, todos os vértices têm que estar em cima têm que pertencer à circunferência para estar inscrito em uma circunferência. Aqui duas observações. Qualquer triângulo, então qualquer tipo de triângulo, qualquer retângulo e qualquer trapézio é inscritível. O que é inscritível? Pode ser inscrito. Ok? Pode ser inscrito em uma circunferência. E todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Então, qualquer polígono regular. O que é o polígono regular? Tem aula aí já no canal dizendo isso. É o polígono que possui todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos com a mesma medida. Ok? Então, todo polígono regular pode ser inscrito. Agora nós vamos para polígono circunscrito. Bom, é aquele em que todos os seus lados são tangentes à circunferência. Então, ele está para o lado de fora da circunferência, está o circunscrito, ele está circundando a circunferência e todos os lados estão tangenciando aqui a circunferência, toca a circunferência em apenas um ponto, ok? Observação, todo polígono regular pode ser circunscrito, assim como o regular pode ser inscrito, o polígono regular pode ser circunscrito. Bom, outra definição aqui, ângulo central. É o ângulo que tem o vértice no centro do polígono, então aqui no centro do polígono, e seus lados compreendem dois vértices consecutivos do polígono. Então pego aqui, saio do centro, vou até um vértice, depois vou até outro vértice consecutivo, então eu tenho aqui um ângulo central. E no polígono regular, então eu estou falando aqui, é importante, no polígono regular. No polígono regular, esse ângulo central é dado por 360, que é a medida da circunferência, dividido pela quantidade de lados. Se vocês repararem, aqui a gente tem quatro ângulos centrais. Então, tem um para cá, outro para cá. Então, eu vou ter aqui, 1, 2, 3, 4. E aí, isso abrange a circunferência toda. Por isso que é 360 dividido por N, que é a quantidade de lados. Isso no polígono regular. Ok, pessoal? Pessoal, só um adendo aqui. Hoje aqui, eu estou levando a aula aqui, está ventando muito aqui, então se vocês ouvirem um barulho aí no fundo, provavelmente aí o barulho da chuva e do vento. A chuva está um pouco mais fraca, mas o vento está um pouco mais forte. Ok, pessoal? Bom, e agora outra definição é apótema. O que é apótema de um polígono regular? É o segmento cujas extremidades são o centro e o ponto médio do lado do polígono. Então eu tenho aqui o ponto médio do polígono e ligo do ponto médio até o centro, eu tenho então o apótema. Ok? Bom, pessoal, a gente passou por algumas definições e agora a gente vai entrar realmente aqui no tema principal dessa aula, que é as relações métricas nos triângulos regulares inscritos, ou seja, que está dentro da circunferência. Lembrando que por um polígono regular, por um polígono ser inscrito, todos os vértices têm que pertencer à circunferência. Ok, pessoal? Então aqui nós vamos trabalhar com raio, lado e apótema. Três definições aí importantes. E a gente vai fazer essa relação do polígono com essa circunferência que está escrita. A primeira figura aqui que a gente vai ver é o triângulo. E o apótema de um triângulo, o que é apótema? Que vem do centro até o ponto médio, ele é dado por raio dividido por 2. Então, a primeira fórmula é do apótema de um triângulo inscrito. E são figuras regulares, então eu estou falando de um triângulo equilátero. Ok? Porque o triângulo é regular. Então, o apótema vai ser raio sobre 2 e o lado vai ser raio raiz de 3. Pessoal, não vou entrar nas demonstrações para não se alongar a aula. Como sempre eu digo, se alguém aí quiser alguma demonstração, como que a gente chega nessas fórmulas, deixa aí nos comentários, ok? Bom,
Então, eu tenho essas fórmulas, onde o A3 é o apótema do triângulo. Então, esse índice 3, pessoal, quer dizer do triângulo, tá? Então, A3 é a apótema do triângulo, L3 lá do triângulo e raio, R igual a raio, ok? Então, tem essas fórmulas. Mais para frente aí, quando eu passar as outras fórmulas, eu vou dar uma dica aí de como memorizar essas fórmulas, ok, pessoal? Bom, agora o quadrado. O quadrado é um quadrilátero regular, né? E o apótema do quadrado, então A4, apótema do quadrado, L4, lado do quadrado. Então eu estou diferenciando esses índices porque eu vou ter do triângulo, do quadrado, do hexágono, desses três. Então, por isso que eu diferencio com esses índices do triângulo índice 3, do quadrado índice 4 e do hexágono vai ser índice 6. Do quadrado vai ser, esse apótema aqui vai ser o raio, vezes a raiz de 2, isso tudo dividido por 2, tá? E o lado do quadrado aqui a metade da diagonal, tá? Então vai ser raio, o lado, né? Vai ser metade aqui, aliás, o lado não. O apótema que é metade da diagonal. O lado vai ser raio vezes raiz de 2, tá? O raio, então, vezes raiz de 2 vai ser o lado aqui, o lado desse quadrado vai ser o raio raiz de 2, ok? Disso do quadrado, tá? Então, pessoal, agora vamos do hexágono. O hexágono, o apótema vai ser raiz de 3, raio vezes a raiz de 3 sobre 2, e o lado aqui do hexágono é igual ao raio, tá? Pessoal, são várias fórmulas para memorizar, então aqui eu vou dar uma dica para vocês conseguirem memorizar essas fórmulas de modo mais fácil. Bom, nós temos 3 figuras: triângulo de 3 lados, quadrado de 4 lados e hexágono de 6 lados. Bom, em ordem crescente de lados, quem que vem primeiro? Triângulo, depois o quadrado, depois o hexágono. Então, ordem crescente de lados. Aqui, eu vou ter apótema e lado. Em ordem alfabética, apótema vem primeiro, lado depois, porque apótema começa com A, tá? Bom, agora como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 1, 2, 3. Depois, 3, 2, 1. Venho aqui somente no apótema e divido tudo por 2, tá? E tiro a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Aqui embaixo também, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. E acrescento o raio em todas elas. Bom, aqui então, raio, 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 raio e raio. Sendo que aqui, esse raio aqui, esse 1 aqui eu posso retirar, esse 1 aqui eu posso retirar, porque 1 vezes R é R, tá? Então, tá aí a fórmula. Então, se você quer o apótema do quadrado, é raiz de 2 vezes raio dividido por 2. Você quer o lado do hexágono, tá aqui, ó, é igual ao raio. O apótema do triângulo, raio dividido por 2. Então, com essa tabelinha fica mais fácil memorizar, tá? Se você não pegou, pausa o vídeo, volta e faz aí o processo novamente junto, a montagem da tabelinha que você vai tranquilamente memorizar. E aí, quando você for fazer uma prova, você deixa aí, põe essa tabelinha no canto, monta dessa maneira aí que você vai ter todas as informações, ok? Agora nós vamos trabalhar com o polígono circunscrito e inscrito ao mesmo tempo. Então eu vou ter um polígono, aqui é só um exemplo então aqui é só um exemplo, tá? Do triângulo, tá? Mas pode ser qualquer polígono, pode ser o triângulo, o quadrado ou o hexágono. E a fórmula que vai relacionar isso tudo está aqui. Vai ser o lado o L maiúsculo é o lado do polígono regular circunscrito. O L minúsculo é do regular inscrito. O A minúsculo é o apótema, tá? Do inscrito e o raio. Então, qual que vai ser a fórmula? O lado do que está fora dividido pelo lado que está dentro. Claro, tem que ser a mesma figura, tá? Se for um triângulo, tem que ser triângulo, quadrado com quadrado, hexágono com hexágono. Então, o lado do polígono circunscrito, que está fora,
sobre o lado do mesmo polígono da mesma classe que está inscrito, isso é igual a raio dividido pelo apótema do polígono que está escrito. Tá? Então, essa é a fórmula. Aí não tem muito o que fazer, tem que guardar essa fórmula. Claro que se chega a essas fórmulas por semelhanças de triângulo. Ok, pessoal? Bom, então agora nós vamos para os exercícios. O primeiro exercício aqui diz o seguinte. Um polígono regular tem ângulo central medindo 30. Que polígono é esse? Bom, eu tenho que lembrar da fórmula. Qual que é a fórmula? Ângulo central é igual a 360 dividido por n. Bom, o ângulo central ele deu, vale 30, então vai ser 30 igual a 360 dividido por n. Tá? Esse n aqui multiplica o 30. Se eu multiplicar com exato, esse n vem para cá, no lugar do 30, e o 30 que vai ficar aqui multiplicando o n desce dividindo. Corto 0 com 0, vai sobrar 36 dividido por 3, isso é igual a 12. Então, 12 lados. Então, eu estou falando de um dodecágono, uma figura que possui 2 lados. Ok, pessoal? Então, aqui é a fórmula tranquilinha. Quando eu tenho um polígono regular, o ângulo central é 360 dividido pela quantidade de lados de um polígono regular. Ok? Exercício 2. Uma circunferência circunscreve. Pessoal, cuidado aqui com os termos, tá? Então, eu tenho que interpretar isso aqui. Eu estou falando de polígono escrito e circunscrito, mas agora ele falou que a circunferência circunscreve. Se a circunferência circunscreve, significa que a circunferência está por fora. Circunscrever é por fora. Inscrito dentro, circunscrito fora, tá? Bom, então, vamos até desenhar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Bom, vamos desenhar aqui uma circunferência. Está dizendo que essa circunferência ela circunscreve um triângulo equilátero. Então, vamos desenhar aqui um triângulo. Um triângulo equilátero. Mais ou menos assim. Bom, não ficou bem aqui um triângulo equilátero, mas é só para mostrar como que funciona. Então, uma circunferência circunscreve um triângulo equilátero, ou seja, ela está em volta de um triângulo equilátero. De perímetro igual a 18. E um quadrado. Determina o perímetro quadrado. Para determinar o perímetro quadrado, eu preciso do lado do quadrado, do L índice 4. Lado do quadrado, certo? Mas eu tenho como, eu chego aqui através do raio, tá? Usando aquelas fórmulas lá de polígono escrito. Mas eu não tenho raio, então, para eu descobrir o valor do raio, eu tenho que usar o lado do triângulo equilátero, que é L3. Só que eu não tenho o lado do triângulo aqui, mas eu tenho o perímetro. O triângulo equilátero é uma figura regular de 3 lados. Os 3 lados são iguais. Se o perímetro mede 18 e o perímetro é a soma dos lados, o lado desse triângulo basta dividir 18 raiz de 3 por 3. Isso vai dar 6 raiz de 3. Então, eu já sei que o lado do triângulo é 6 raiz de 3. Eu sei também, da tabelinha ali, que o lado do triângulo é o quê? Então, vamos relembrar. O lado do triângulo é raiz de 3 vezes o raio. Vamos voltar aqui na tabelinha. Lado do triângulo, raiz de 3 vezes raio. Então, raiz de 3 vezes raio. Bom, eu tenho o lado do triângulo, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes o raio. Então, o raio vai ser o quê? 6 raiz de 3, que é o lado, dividido por raiz de 3, que estava multiplicando o raio, passa dividindo. Venho aqui, corto 3, raiz de 3 com raiz de 3, eu vou ter que só sobra o 6. Então, o raio é 6 centímetros. Então, achei o raio. Agora, eu preciso encontrar o lado do quadrado. O lado do quadrado, eu tenho que lembrar da tabela. O lado do quadrado relacionado com raio é o quê? Vai ser raiz de 2 vezes raio, tá? O raio está aqui, 6 centímetros. Então, vai ser 6 raiz de 2 centímetros, o lado do quadrado. Só que ele quer o perímetro do quadrado. Então, vai ser o quê? O perímetro do quadrado, que a gente chama de 2P, 2P4,
perímetro do quadrado vai ser o quê? 4, porque o quadrado tem 4 lados. Os lados são iguais, e é 6 raiz de 2, então vezes 6 raiz de 2. 4 vezes 6, 24, então 24 raiz de 2 centímetros é o perímetro desse quadrado. Ok, pessoal? Então, aqui misturou o exercício, misturou triângulo, quadrado, então precisava estar atento a isso. E, claro, relembrada, teria que ter as fórmulas memorizadas. E aí a dica que eu dei aí agora há pouco serve para ajudar, e aí você memoriza todas as fórmulas aí do triângulo, quadrado e hexágono. Questão 3. Determine o lado do triângulo equilátero circunscrito uma circunferência de raio 2 raiz de 5. Então, ele quer lado de triângulo equilátero circunscrito. Então, esse triângulo está para o lado de fora. Então, a gente vai lembrar daquela forma. O lado, deixa eu fazer aqui. Então, o lado do triângulo que está fora, dividido pelo lado do triângulo que está dentro, isso é igual a raio dividido pelo apótema do triângulo que está dentro. Tá? Bom, ele quer o lado do triângulo equilátero circunscrito. Ele quer o L3 maiúsculo. Tá? Eu não tenho, aí eu preciso o raio, ele deu, está aqui, o raio, mas eu preciso do apótema e do lado do triângulo. Aí eu tenho que lembrar das fórmulas. Então, vamos lá. Fórmula do lado do triângulo relacionado com raio. É o quê? Raiz de 3 vezes raio. Raiz de 3 vezes raio. O raio é 2 raiz de 5, então vai ficar 2 raiz de 5 vezes raiz de 3. Então, L3 vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes raiz de 5. Isso dá raiz de 15. 5 vezes 3, 15. Preciso também do apótema. O apótema vai ser o apótema do triângulo. Pegando na tabelinha, vai ser o quê? Raio dividido por 2. O raio é 2 raiz de 5 dividido por 2. Venho aqui, corto esse 2 com esse 2, sobra só o raiz de 5. Pronto, raiz de 5. Então, aqui o apótema. Agora, vamos montar aqui, colocar esses dados aqui. Eu quero o L3, tá? Maiúsculo. O L3 minúsculo, o lado do triângulo que está dentro, é 2 raiz de 15, tá? Isso é igual a raio. Raio é 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. Isso tudo é dividido pelo apótema. O que é o apótema? Raiz de 5. Ok? Bom, raiz de 5. Eu vou ter que o L3 vai ser igual. Multiplicando aqui, ó, o 2 raiz de 15 está dividindo, porque eu tenho que isolar o L maiúsculo, o lado do triângulo circunscrito, o L maiúsculo. Então, esse 2 raiz de 15 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 15, isso tudo dividido por raiz de 5. Como está tudo multiplicando, eu posso cortar esse raiz de 5 com esse raiz de 5. Então, me sobra o quê? 2 vezes 2 raiz de 15. 2 vezes 2 é 4. Então, 4 raiz de 15 centímetros. Essa é a resposta aí desse exercício. Então, pessoal, aqui tinha que lembrar da fórmula, tá? E dessa fórmula aí que relaciona o polígono de mesma classe, um circunscrito por fora da circunferência e um inscrito dentro da circunferência. Ok, pessoal? No exercício 4 diz o seguinte: um quadrado está circunscrito a uma circunferência de raio igual a 3. Calcule a medida do seu lado. Então, eu vou ter um quadrado inscrito. Então, a fórmula vai ser L, lado do quadrado inscrito, dividido pelo lado do quadrado inscrito, é igual a raio dividido pelo apótema do quadrado inscrito. Bom, eu tenho o raio. Então, eu consigo encontrar o lado do quadrado inscrito. Então, o L4, o L minúsculo 4, aí eu tenho que lembrar da tabelinha. O lado do quadrado inscrito relacionado com o raio vai ser raio raiz de 2, tá? O raio é 3, então 3 raiz de 2, tranquilo. O apótema do quadrado, o A4 do quadrado inscrito, é o quê?
raio, raiz de 2, isso tudo dividido por 2. O raio é 3, então vai ficar 3, raiz de 2, isso tudo dividido por 2. Bom, agora eu já consigo montar aqui. Então, eu quero o lado quadrado circunscrito. Então, o L4 é o que eu quero. O L maiúsculo. O L minúsculo é 3, raiz de 2. Isso é igual a raio, que é 3, dividido por 3, raiz de 2, isso tudo dividido por 2, tá? Aqui nessa segunda, depois do sinal de igual, eu tenho uma divisão. Então, vamos resolver primeiro essa divisão para facilitar um pouco a nossa vida. Então, a primeira razão eu repito, a segunda é uma divisão, tá? Aqui é 3 dividido por isso tudo, tá? Como que eu faço a divisão de fração? Repita a primeira, aqui debaixo do 3 tem 1 para transformar numa fração. E a segunda fração aqui está embaixo, fica invertida. Então, 2 que está embaixo vem para cima e 3 raiz de 2 aqui, tá? Bom, aqui vai ficar, então, vamos puxar aqui para cima. Então, vai ficar L4 sobre 3 raiz de 2. Isso é igual a 3 vezes 2, 6. Aliás, esse 3 com esse 3, como é tudo multiplicação, posso cortar. Então, eu vou cortar esse 3 com esse 3. Então, eu vou ter 2 embaixo, 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2, tá? Bom, o L4, agora esse 3 raiz de 2 vai vir para cá aqui multiplicando. Então, vai ficar L, vai ser 3 raiz de 2 vezes 2, isso tudo dividido por raiz de 2. Só que a raiz de 2 em cima, a raiz de 2 embaixo, corta. Então, eu vou ter no final que o lado do quadrado circunscrito é 3 vezes 2, que é igual a 6 centímetros, ou seja, o dobro. Aqui, pessoal, dá para a gente pensar da seguinte maneira. Como é o quadrado, um jeito de memorizar rápido, se você quiser guardar isso, toda vez que você tiver um quadrado circunscrito, o lado desse quadrado circunscrito vai sempre ser o dobro do raio, ok? O dobro do raio. Eu não vou desenhar aqui a figura para a gente não alongar a aula, mas se desenhar você ia perceber isso. O quadrado que está circunscrito é sempre o dobro do raio. Ou seja, ele é igual ao diâmetro, em outras palavras. Ok, pessoal? Então, aí, esse exercício dá 6 centímetros do lado desse quadrado circunscrito. Agora, o quinto exercício, o lado do hexágono. Então, agora eu vou trabalhar com o hexágono. O lado de um hexágono regular circunscrito. Então, eu vou ter o L maiúsculo do hexágono, a L maiúsculo 6, sobre a L minúsculo 6, é igual a raio, dividido pelo apótema do hexágono. Bom, de novo, eu tenho aqui o raio, tá? Aliás, ele deu o lado. Esse aqui é o lado maiúsculo, tá? O lado do hexágono. Então, ele já deu. O lado do hexágono circunscrito mede 20 raiz de 3 sobre 3, tá? Ele quer o raio. Então, mas eu tenho lá da tabelinha que... Então, vamos para as relações. Eu tenho que o lado do hexágono é exatamente igual ao raio, tá? E o apótema do hexágono é o quê? Com relação ao raio, o apótema vai ser raio, raiz de 3, dividido por 2. Bom, repare que se eu substituir aqui o apótema e o lado aqui por essas fórmulas, eu vou ficar tudo em função do raio, tá? E o L maiúsculo ele já deu. Então, substituindo, eu vou ter, no lugar do L maiúsculo, eu vou ter raiz 20, raiz de 3 sobre 2, isso tudo dividido pelo lado do hexágono. Só que o lado do hexágono é igual ao raio. Então, vai ficar raio aqui. Isso é igual a raio dividido pelo apótema. Só que o apótema em função do raio é raio, raiz de 3 dividido por 2. Pronto, montei essa proporção aqui, essa igualdade de razões, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Aqui nessa segunda razão tem uma divisão aqui. Então, vamos já resolver essa divisão. Então, vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2, isso tudo dividido por raio. Aqui, a primeira fração que está em cima aqui é raio, então eu posso colocar raio sobre 1.
uma divisão, então vira uma multiplicação e inverte a que está embaixo. Então 2 está embaixo, vem para cima, e o raio raiz de 3. Bom, esse R, que é raio, como é tudo multiplicação, posso cortar. Opa, deixa eu até fazer contra a cor. Tá vermelho, eu posso cortar. Então, vamos subir aqui. Opa, subi demais. Vamos subir aqui para a gente continuar. Então, aqui vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2, isso tudo dividido pelo raio. E aqui do lado de cá vai ficar 2, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, tá? Bom, esse raio está aqui multiplicando, está dividindo, ele vai vir para cá multiplicando, ou posso multiplicar tudo com exato. Então vai ficar 2 vezes raio, tá? 2 vezes raio, e aqui vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ter que o raio vai ser 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 2. Esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo, tá? Bom, então eu vou ter... aqui tem um erro aqui, ó, 20 raiz de 3 dividido por 3, tá? Então deixa eu apagar aqui. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Tá. Então vamos voltar aqui. 3, onde tem mais? Aqui 3, aqui também é 3, aqui é 3 e aqui é 3, tá? Bom, continuando aqui, então eu vou ter raio igual. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então vai ficar 20 vezes 3, embaixo 3 vezes 2. Só que esse 3 em cima e embaixo, como é tudo multiplicação, corta. Então, eu vou ter que o raio vai ser igual a 20 sobre 2, que é igual a 10 centímetros. Tá? Deixa eu apagar aqui que ficou junto. Então, 10 centímetros. Então, esse é o valor aí do raio, tá? E qual foi a sacada, né? Qual foi o caminho que a gente fez aqui? Escrever tudo em função do raio. E por que eu posso escrever isso? Porque eu sei que eu tenho as fórmulas do hexágono e do lado do hexágono e a apótema do hexágono inscrito em função do raio. Então, eu jogo tudo em função do raio e consigo já achar o valor do raio. Ok, pessoal? Então, esse exercício aí 5 o raio aí desse hexágono, dessa circunferência é 10 centímetros. Ok, pessoal? Por hoje, então, é só, tá? Quero agradecer aí por você ter ficado até este momento. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí nas redes sociais. Muito obrigado. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.